Good afternoon. Boa tarde. It's been a wonderful weekend so far. Tem sido um fim de semana maravilhoso até aqui. In fact, it's been a wonderful week. Na verdade, uma semana maravilhosa. I can't believe it's a week since we had our worship evening. Eu já nem acredito que se passou uma semana desde a nossa noite de louvor e adoração. Last Saturday we had a wonderful evening, then Sunday when Brett preached and God moved. Sábado passado, aí a gente teve a noite maravilhosa. Domingo o Brett veio, pregou, foi bacana, ele já foi embora. We had some wonderful times throughout the week. E a gente teve alguns tempos maravilhosos de ministração durante a semana. And then a wonderful morning this morning with Dylan sharing his story. E uma manhã maravilhosa com o Dylan compartilhando a história dele. God is good. Deus é bom. But the nice thing about God is that he always saves the best for last. E o mais legal de Deus é que Ele reserva o melhor para o final. So things are just going to get better. Então as coisas só vão se tornar melhores. Amém? I'm glad somebody's excited. Ah, bom, estou feliz que acho que alguém está entusiasmado. God is going to be doing something incredible in us and through us in the next little while. Deus vai fazer algo incrível em nós e através de nós nesse intervalo de tempo. I get a sense that even in this church something has shifted. E eu tenho um sentimento de que nesta igreja algo mudou. You're coming into a new season of favor Vocês estão entrando numa nova estação de favor and of blessing. e bênção. And I'm delighted to be a small part of it. E eu fico feliz de ser uma pequena parte disso. So I want to talk this afternoon about something very important. E eu quero falar nessa tarde algo muito importante. As most of you know, we are part of a movement of churches called 412. Como a maior parte de vocês sabe, eu faço parte de um movimento de muitas igrejas chamado 412 ou 412. Hundreds of churches around the world Centenas de igrejas ao redor do mundo that are partnering together que são parceiras to advance juntas the kingdom of God. para avançar o reino de Deus. And the name 412 comes from Ephesians 4, E o nome 412 vem de Efésios 4, verse 12. versículo 12. So who can tell me what Ephesians 4:11 says? Mas quem pode me dizer o que está escrito em Efésios 4:11? Anybody? Eu. It was he who gave some Ele que deu alguns to be para apostles, serem apóstolos, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores and e teachers. mestres. I'm a teacher. I'm last on the list. Eu sou um mestre, eu sou o último deles. So what does Ephesians 4:12 say? E aí o que está escrito em Efésios 4:12? What is the purpose? Why did God give those gifts? Por que que ele deu esses dons? To equip the saints, Para equipar os santos, to equip you guys para equipar vocês, for the work of the ministry. para a obra do ministério. But it doesn't end there. Mas não termina lá. There's another purpose. Tem um outro propósito. And I want us to look at that for a second. E eu quero que a gente olhe lá por um segundo. So it's to prepare God's people for works of service, Então é para preparar o povo de Deus para a obra do ministério, so that the body of Christ may be built up. para que o corpo de Cristo seja edificado. Those of you who have been around in the week will have heard about God's desire to build His church through us. Vocês que estiveram participando conosco durante a semana ouviram que é desejo de Deus edificar a sua igreja. And so we minister apostolically Então a gente ministra apostolicamente to equip you para te equipar, so that you can build up the church. para que você possa edificar a igreja. And then it says until, E aí diz até, so we do this until então fazemos isso até, the job is not complete until o trabalho não está completo até we all reach unity que todos nós alcancemos a unidade in the faith and in the knowledge of the Son of God na fé e no conhecimento do Filho de Deus and become mature, e nos tornemos maduros, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. atingindo a medida plena de Cristo. So we've got to keep coming Então a gente precisa continuar vindo to equip you, para te equipar and you've got to keep serving e você tem que continuar servindo
until all of us are in complete unity até que todos estejamos em unidade completa and maturity. e maturidade completa, perfeita. And for me it's interesting because I think unity and maturity are intertwined. E para mim é interessante porque eu creio que unidade e maturidade estão interligados. Because you need to be mature to be united. Porque você precisa ser maduro para estar unido. To have true unity, you need maturity. Para ter unidade verdadeira, você precisa de maturidade verdadeira. Think about it for a second. Pensa um segundo. Young children, Crianças, how good are they at living in unity? como eles são bons em viver em unidade? They're not very good. Não são muito bons. He won't share my toy. He won't share his toys with me. Ele não compartilha, não divide o brinquedo dele comigo, ele quer o meu brinquedo. I don't like you anymore. Eu não gosto mais de você. I'm not going to invite you to my party. Eu não vou te convidar para minha festa. And with children, they can be best friends one day and fighting the next. E quando crianças podemos ser melhores amigos num dia e estamos brigando no outro. Only with maturity Só com maturidade do we learn that we must share. a gente aprende que tem que compartilhar. That we can't just throw our toys out of the cot every time things don't go our way. Que a gente não pode tirar os nossos brinquedos do carrinho toda vez que as coisas não saem como a gente quer. Que a gente leva o brinquedo embora. A bola é nossa. And unfortunately, our churches are full of people E infelizmente a igreja está cheia de pessoas who have grown older que se envelheceram, but haven't grown more mature. mas não se tornaram maduras. And so they still throw the toys out of the cart Então eles ainda pegam a bolinha, jogam os brinquedos longe, when things don't go their own way. quando as coisas não estão saindo corretamente. Isn't it true? Não é verdade? We just give it a different name. A gente dá nome diferente para isso. But when people say, I'm not going to that church anymore Quando as pessoas falam, não vou mais para aquela because igreja, they didn't love me. porque eles não me amam. What are you doing? O que você está fazendo? You're like the little kid with the soccer ball who says, I'm taking my ball home now. Você é como uma criança com a bolinha falando, eu vou levar a bola embora porque é minha. Growing up, I had a friend. When I had one friend. Eu tinha, I had a friend when I was growing up. eu tinha um amigo quando eu estava crescendo. And his family was richer than mine. E a família dele era bem mais rica que a minha. So he had a proper soccer ball. E ele tinha uma bola de futebol adequada, correta. And it was great because we'd go and play soccer together. E era bom porque a gente jogava junto. But every time there was an argument, he'd say, I'm taking my ball home. Mas toda vez que tinha uma briga, ele falava, vou levar minha bola embora. You know, is that a goal or not? Se foi um gol ou não, uma You know, discussão. when you're playing as kids, was that a foul or was it not a foul? Se era uma falta ou não, as crianças discutem o tempo todo. If things didn't go his way, he'd pick his ball up and go, I'm going home now. Se as coisas não saíam do jeito que ele queria, ele pegava a bola e falava, vou embora, a bola é minha. Now, it might not be a football, but adults do that all the time. Adults do that all the time. Adultos fazem isso o tempo todo. We maybe just change our wording or hide it a little bit better. E a gente pode mudar os nomes ou esconder um pouco melhor, But that's how many people are. mas é assim que a maioria de nós é. You know, a mature attitude would be this. E uma atitude madura seria, We're a bunch of friends playing. nós somos um grupo de amigos jogando. Does it really matter if it was a goal or not? Importa, na verdade, se foi gol ou não? In the light of eternity, À luz da eternidade, is it really worth losing a friendship over? vale a pena perder uma amizade por isso. And you know, with the offenses that we take E as ofensas que a gente guarda and the arguments that we have, e as discussões que temos, in the light of eternity, à luz da eternidade, on the other side of eternity, ou do outro lado da you're going eternidade, to look back and feel really stupid. você vai olhar para aquilo e vai falar que aquilo era realmente burrice. Because the thing you thought was so important, Porque aquilo que você achava que era tão importante, it was so important to be right, era tão importante para ter o direito, ser certa, you'll look back and realize how wrong you were. você vai olhar para trás e vai perceber quão errado você estava. Paul wrote this to the Corinthians. Paulo escreveu isso aos coríntios. He said, you take one another to court Vocês estão colocando um ou outro diante da corte, no tribunal, and have an ungodly man judge between you. e esperando que um homem injusto julgue entre vocês. And you drag the name of Christ through the mud. E vocês estão arrastando o nome de Cristo para a lama. He said, you should rather bring your disagreement to the least of believers.
Era melhor que você perguntasse para o menor dos santos, dos crentes, sobre a sua Because the discussão. newest of believers has got the Holy Spirit. Porque o mais novo dele tem o Espírito Santo nele. Should be better equipped to help resolve a dispute than an ungodly judge. E ele estaria melhor equipado para resolver a disputa do que um juiz iníquo. And then he says this, E aí ele diz: and shouldn't you rather be wronged for the sake of Christ? e você não seria melhor você estar errado por amor a Cristo ou sofrer o dano na nossa versão? So imagine I have a business deal with Joe. Então eu estou fazendo um negócio com o Joe. And in that business deal, he cheats me E ele me trapaceia no negócio. This is Joe. of R1,000,000. E R$1 milhão. Yeah. Imagine. Imagina, né? Or at least I believe that he's cheated me. Ou pelo menos eu acho que ele está me trapaceando, I'm me convinced that enganando. he's cheated me. Eu estou convencido que ele me And so I trapaceou. said to him, I want my money back. E eu digo para ele, eu quero meu dinheiro de volta. And if you don't give it me back, I'm taking you to court. E se você não me devolver, eu vou te levar para o tribunal. What does the world think of two brothers suing one another? O que o mundo vai pensar de dois irmãos processando um ao outro? You know what my attitude should be? Sabe qual deveria ser a minha atitude? For the sake of the name of Christ, I'll say, Pelo bem do nome de Cristo, eu diria: Joe, Joe? I think you've cheated me. eu acho que você me trapaceou. But if you don't pay me back, I'm going to leave that with you. Mas se você não me devolver a grana, eu vou deixar isso com você. That's between you and God. É entre você e Deus. Because the kingdom is more important than my money. Porque o reino é mais importante do que nós. The unity of the kingdom is more important. A unidade do reino é mais importante. How many of you think you could do that? Quantos de vocês acham que seriam capazes de fazer isso? I'm not sure I could do that. Eu acho que eu não tenho certeza que eu poderia fazê-lo. To do that would require a huge level of maturity, wouldn't Porque it? para fazer isso exigiria um grande nível de maturidade, não? It would require somebody so like Jesus. Teríamos que ser tão parecidos com Jesus. But that's what we're called to. Mas foi isso que nós fomos chamados para ser. So you've offended me. Então você me ofendeu. You've upset me. Você me chateou. So what? E aí? Daí? We're a body. Nós somos um corpo. Remember the picture I used? Lembra Some da of you figura weren't all que here. eu usei? Quem estava aqui? A while back I was hammering something. Que I was using a hammer. que eu estava usando um martelo. And instead of it hitting the nail, I hit my thumb. E ao invés de acertar o prego, acertei meu dedão. It was really painful. E foi muito dolorido. Could you imagine if my thumb, Você pode imaginar se o meu dedão oh, you've hurt me. falasse: você me machucou. I don't want to be part of this body anymore. Eu não quero mais fazer parte desse corpo. This body hurt me so bad. Esse corpo me machuca tanto. Because it was me that hurt my thumb. Mas porque fui eu que machuquei o meu dedão, meu It was próprio one dedão. part of my body that hurt the other part. Foi uma parte do corpo que machucou a outra parte. But my thumb has no option. Mas o meu dedão não tem opção. It's got to remain attached Ele tem que permanecer ligado. or it dies. Ou ele morre. You see, Jesus desires to bring us to a greater degree of unity. Então, o desejo de Jesus é trazer um grande grau de maturidade. And unity requires a great deal of maturity. De unidade. E unidade exige um grande grau de maturidade. And unity requires us to make a decision. E unidade exige que tomemos decisões. See, one of the reasons children are so bad at unity Uma das razões pelas quais as crianças são tão ruins em atingir unidade is because they're ruled by their emotions. é porque são governadas pelas emoções. But we're called not to be ruled by our emotions. Mas nós fomos chamados para não sermos liderados, governados pelas nossas emoções. Because being ruled by emotions is essentially it's living for the flesh. Porque ser governado pelas emoções é essencialmente viver na carne. And we're called not to live according to the flesh, but keep in step with the Spirit. E nós fomos chamados para não vivermos pela carne, mas mantermos alinhados com o Espírito. I'm called to love my enemies. Fui chamado para amar os meus inimigos. I'm called to forgive those who hurt me. Eu fui chamado para perdoar aqueles que me ofendem. To forgive those who cheat me. Perdoar aqueles que me trapaceiam. I'll see you later. Mais tarde a gente se fala. See, we need a great deal of maturity. Então a gente precisa de maturidade. And that involves making a choice that isn't
ruled by my emotions. e fazer a escolha de não sermos governados pelas emoções. In the book of Amos, chapter 3, verse 3, No livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. it says, "How can two walk together unless they have agreed to do so?" Como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Yesterday, Ontem, all my trouble seems no. Yesterday, yesterday we talked about two paths: nós falamos sobre dois caminhos, life and death, vida e morte, blessing and cursing, bênção e maldição, path A and path B. caminho A e caminho B. And God gave us a subtle hint: choose A. E Deus nos deu uma dica sutil, escolhe o A. So I'm on this journey, and I've made a decision to walk down path A. E nessa jornada da qual eu tomei a decisão de andar no caminho A, So I've made my first decision which way to walk. então a primeira decisão foi que caminho tomar. But then I've got a second decision to make. Mas aí eu tenho uma segunda decisão para fazer. Who am I going to walk with? Com quem eu vou caminhar junto? Because I cannot walk it alone. Porque eu não posso caminhar sozinho. I want to look at the book of Ecclesiastes, Eu quero olhar no livro de Eclesiastes, where it talks about this. onde diz sobre isso. In Ecclesiastes chapter 4, Eclesiastes 4, from verse 9. do versículo 9 em diante. Two are better than one, 2 é melhor do que 1, for they have a better return for their labor. porque tem uma recompensa maior pelo trabalho. We are more effective together than individually. Nós somos mais eficazes juntos do que individualmente. Elsewhere, Scripture says one can put 100 to flight, but two can put 1,000 to Em flight. outro lugar, a Escritura diz que um pode colocar uma centena para correr, mas 2 podem colocar milhares para correr. So two individuals Então, 2 indivíduos working separately trabalhando separadamente can defeat 200, podem derrotar 200, but two joined together mas 2 unidos can defeat 1,000. podem derrotar milhares. So two are better than one. Então, 2 é melhor do que 1. We are more fruitful. Somos mais frutíferos, We are more effective. somos mais eficazes. But then Ecclesiastes goes on, Mas aí Eclesiastes continua. and it says, if one falls down, Se um cair, his friend can help him up. o seu amigo pode ajudá-lo a se levantar. But pity the man who falls and has no one to help him up. Pobre do homem que cai e não tem ninguém que o ajude a se levantar. Now, I don't know if this works in Portuguese, Eu não sei se isso vai funcionar em português, but in the English translation, there's something very startling about this verse. mas na tradução inglesa tem algo que é bastante destacado nesse versículo. It says, if two are walking together, Diz: se 2 caminharem juntos if one falls, e um cai, the other can pick him up. o outro pode levantá-lo. But pity the man who walks alone, Mas pobre do homem que caminha sozinho, because when he falls, porque quando ele cair, no one can pick him up. ninguém vai poder levantá-lo. If you're walking alone, Se você caminhar sozinho, it's when you will fall. é quando você vai cair, porque You will você fall. vai cair. You will. Você vai. If you're walking together, Se você caminhar junto, it says if you fall. diz se você cair. So, walking together, Então, andando junto, I'm less likely to fall. tem menos chance da gente cair. The other day we were walking through the streets, Outro dia a gente estava andando na rua and suddenly Ronaldo says, "Hey, watch out, there's a car coming." e eu falei para ele: "Oh, cuidado, tem um carro vindo", Because we're used to looking the other way. porque a gente está acostumado a olhar para o outro lado da rua. I had the benefit of walking together. Eu tive o benefício de andar junto. And it's the same spiritually. E é a mesma coisa espiritualmente. Bru, watch out! Ei, cuidado, irmão. Danger! Perigo. Come, move over here. Vem para cá. Adjust your life. Alinha a sua vida. Aleluia, irmãos. Vocês estão aí, igreja? Fala a Deus. Good to see you, bud. Bom te ver, Leandro. But you understand? Too many people are trying to walk alone. Então você entende, muitas pessoas tentam andar sozinhas. And Liverpool Football Club have the right idea. Liverpool Football Club have the right idea. E o time de futebol de Liverpool teve a ideia certa. Because they have a song. Porque eles têm uma canção.
that says, que diz: you'll never walk alone. você nunca vai andar sozinho. It says, when you walk through the storm, Quando hold você- your head up high. And Quando- don't be afraid of the dark. No. Walk on, walk on. Any Liverpool fans? Tem algum fã do Liverpool aí? No. Ou But the então song não. is, you'll never walk alone. Mas a canção é: você jamais vai andar You sozinho. don't have to be afraid of the dark. Você não precisa estar com medo da escuridão. You don't have to fear the storm Você não precisa temer a tempestade, because you're not alone. porque você não está sozinho. And many Christians go, I'm not alone, I've got Jesus. E muitos cristãos falam: eu não estou sozinho, eu tenho I've got Jesus. Jesus living in me, so I'm never alone. Eu tenho Jesus comigo, por isso eu nunca estou sozinho. That's not what it says in the scripture. Mas não é isso que diz a Bíblia. The scripture says we need each other. A Bíblia fala que precisamos um do outro. And so the first decision, Então a primeira decisão: which path am I going to choose? que caminho vou escolher? Life or death? Vida ou morte? Then who am I going to walk with? E com quem eu vou andar junto? And in life, scripture says, do not be unequally yoked. E na Bíblia diz também para a gente não estar num jugo desigual. Do not be joined with somebody unequally spiritually. Não se una a alguém espiritualmente desigual. Because as I walk down that road, Porque à medida que eu caminhar nessa estrada, I don't want somebody who's keep pulling that way. eu não quero estar com alguém que sempre me puxa para o outro lado, para outra I direção. want somebody who's going to help me walk that way. Eu quero alguém que me ajude a caminhar naquela direção. When I'm feeling lazy, Para que quando eu estiver preguiçoso, when I want to go that way, quando eu quiser ir naquela direção, the person that I'm joined to a pessoa com quem me unir keeps me walking the right way. me mantenha andando na direção When I'm feeling correta. lazy, he pushes me E forward. quando eu estiver sentindo preguiça, ele me faz avançar, me empurra. We need to walk in unity. Nós precisamos andar em unidade. So how do we do that? Então, como a gente faz isso? How do we walk in unity? Como andamos em unidade? Do we have a vote and decide what to agree on? Nós podemos votar e decidir o que a gente decide, concorda? That's not how it works in the kingdom. Não é como, na verdade, funciona no reino. Democracy can sometimes be really, really bad. A democracia pode, algumas vezes, ser realmente ruim. A majority sometimes means all the idiots are on the same side. E a maioria pode significar que todos os idiotas estão do mesmo lado. You know, we've got one instance of democracy going really wrong in the Bible. At least one instance in the Bible of democracy A going Bíblia really wrong. fala pelo menos uma vez que a democracia foi bem ruim na Bíblia. Pontius Pilate Pôncio Pilatos says to the crowd, disse à multidão: who would you like released? quem que vocês querem que eu solte? Jesus Jesus or Barabbas? ou Barrabás? Who did the crowd choose? E a multidão escolheu quem? We want Barabbas. Queremos Barrabás. That's democracy in action. Isso é democracia em ação. So it's not about democracy. It's not about all voting about what we Então agree on. não se trata de democracia e tudo que estamos votando. It's not waiting till we're all in agreement. Não é esperar até que todos cheguemos em concordância. Because if we're going to wait till we're all in agreement, we'll never do anything. Porque se a gente for esperar a gente ter a concordância plena, a gente jamais vai fazer nada. I promise you this. Eu te garanto. You could have a meeting to discuss what color to paint the walls of this church. A gente pode fazer uma reunião para decidir que cor nós vamos pintar as paredes da igreja. And you'll never come to an agreement. E nunca chegar numa conclusão, num And some acordo. people would get so offended they'd leave. E algumas vão ficar ofendidas e vão sair. Because nobody's listening to my opinion Porque ninguém está ouvindo a minha opinião. of something as trivial as the color of a wall. De algo tão trivial quanto a cor da parede. Unity isn't having the occasional conference. A unidade não é A conference every so often. não é ter uma reunião, uma conferência como essa. It's not a bunch of pastors across the city meeting and having a breakfast together. Não é um monte de pastores ao redor da cidade se reunindo para tomar um café. That's not unity yet. Isso ainda não é unidade. Those things can be good things, Estas coisas podem ser boas, but that's just being in the same place at the same time. mas isso pode nos fazer ficar no mesmo lugar o tempo todo. Paul in Philippians 2 talks about true unity. Paulo, em Filipenses 2, fala de unidade verdadeira. He asks the Philippians Ele pergunta ou pede aos filipenses to be of one spirit, ele pede para serem de um só espírito,
to be like-minded, com uma só mente and have one purpose. e um só propósito. So it's a unity of heart, Então tem uma unidade de coração, mind, mente and purpose. e propósito. And if you have one of those things, you're not in unity. E se você tiver só uma dessas coisas, você não está em unidade. There's people that I love dearly, Tem pessoas que eu amo muito, but I can't walk with them. mas não posso andar com elas. Within 412 is a movement of churches. O Fotoelvo é um movimento de igrejas. And I've lost count of the number of pastors I've met with in Brazil. E eu perdi a conta de quantos pastores já conheci no Brasil. And when we've met, we've got on really well. E quando a gente se conhece, a gente se dá muito bem, parece que está tudo encaixando. We've become good friends. Nos tornamos bons amigos. But then when you talk about your purpose for the church Mas quando a gente fala do propósito da igreja and your vision for the church, e a visão para a igreja, and they say, I've got a different vision. e ele fala, não, mas eu tenho uma visão diferente. I say, we can't build together. A gente não pode edificar junto. I don't hate you. Ou eu vou te I ofender, love you. mesmo não te odiando, eu te amo. And I hope that what you're doing is blessed by God. E eu espero que o que você está fazendo seja abençoado por Deus. And when we're in eternity, we'll hang out together. E um dia na eternidade a gente vai andar junto. But I can't build with you. Mas eu não posso edificar com você. I have a very good friend. Eu tenho um amigo muito bom He loves Jesus. que ama Jesus. He and I think the same on a lot of things. E a gente pensa igual em muitas coisas. But he doesn't believe that the Holy Spirit moves in the church today. Mas ele não crê que o Espírito Santo se move na igreja hoje. He's going to heaven. Ele vai para o céu. He serves Jesus faithfully. Ele serve a Jesus fielmente. But I can't build with him. Mas eu não posso edificar, construir com ele. I love you, my friend. Eu te amo, meu amigo. We're both walking down the road, Nós estamos mirando o final da estrada, but not together. mas nós não vamos chegar junto. I'll see you on the other side. Eu te vejo do outro lado. Sometimes we can have the same purpose, Às vezes podemos ter o mesmo propósito, but not the same heart. mas não o mesmo coração. Do you know what happens when a church becomes successful? Sabe o que acontece quando uma igreja se torna de sucesso? Some people join it because they see an opportunity for their own ministry. Alguns se juntam porque vem uma oportunidade de promover seu próprio ministério. And so people will come to the church E aí as pessoas começam a vir à igreja and they'll agree with everything that's being preached. e vão concordar com tudo que está sendo pregado And they'll serve faithfully, e vão servir fielmente. but the heart isn't joined. Mas o coração não está unido. Because the church is there as a vehicle for them rather than them there to lay down the life for the church. Porque a igreja tem se tornado um veículo para fazer o ministério dele, ao invés dele servir a igreja. See, you can be of one heart, but not of one purpose. Você pode ter o mesmo coração, mas não o mesmo propósito. You can have one purpose, but not one heart. Você pode ter o mesmo propósito, mas não o mesmo coração. You can have one spirit, one mind, but Paul didn't say take one of these three. Você pode até ter a mesma mentalidade, mas Paulo não fala para você pegar um desses três. We've got to be united in heart, Nós precisamos estar unidos em coração, in mind, em mente and in purpose. e em propósito. So how do we become one in purpose? E como a gente se torna um em propósito? Because we all see things differently. Porque todos nós vemos coisas diferentes. On some things, Ronaldo and I would see things differently. Em algumas coisas, o Ronaldo e eu vamos ver diferentemente. So how do we walk together without fighting every time we disagree? E como a gente anda junto sem brigar toda vez que a gente discordar? How do we walk in unity? Como a gente anda em unidade? The answer is this. A resposta é: God gives us the gifts. Deus nos dá os dons. The apostles, prophets, pastors, evangelists, teachers. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e He mestres. gives us leaders. Nos dá líderes. Men who are graced to build the church well. Homens que receberam graça para edificar a igreja de maneira correta. And then he says, obey your leaders. E aí ele diz: obedeça aos seus líderes. So if you're part of this body, if you're part of Station Então, se 337, você é parte desse corpo, se você faz parte da estação you need to 337, be in unity. você precisa estar em unidade. There needs to be one heart, mind and purpose. Você precisa estar em um coração, mente e propósito. And the way you do that E a forma como você faz isso is by recognizing the grace of God on this man's life é reconhecendo a graça de Deus na vida desse homem and the elders with him, e os pastores com ele,
and serving them. e os servindo. It's to follow their vision. É seguir a visão deles. Even if that means dying to your own ambitions. Isso mesmo que isso significa morrer para suas próprias Laying ambições, down your own vision. abrindo mão da sua própria visão. Even if you've got a greater gift. Mesmo que você tenha um dom talvez maior, Even if you're more anointed. mesmo que você seja mais ungido. When David was fleeing Saul, Quando Davi estava fugindo de Saul, many men came to serve him. muitos homens chegaram para servi-lo. And many would come and say, David, we are yours. E homens chegariam e diriam: Davi, nós pertencemos a você. Success to you, David. Sucesso para você, Davi. And when you read the exploits of these mighty men, Quando você vê as expedições desses homens poderosos, some of them did far greater things than David, alguns deles fizeram coisas muito maiores do que o próprio Davi. but they recognized the anointing of God on David's life. Mas eles reconheciam a unção de Deus na vida de Davi. They said, I must follow him. E dizem: eu preciso seguir a ele. We see that in the book of Exodus. Nós vemos isso no livro de Êxodo. And here's a lesson for us. E aqui tem uma lição para nós. Moses was called to lead the Israelites. Moisés foi chamado para liderar os israelitas. And they didn't always like it. E nem sempre ele gostava dessa tarefa. But God put something in place to help Moses lead the people. Mas Deus estabeleceu algo para ajudar Moisés a liderar as pessoas. Because they wandered around in the desert for 40 years. Porque eles estavam vagando no deserto por 40 anos. And you know why they wandered in the desert for 40 E years? sabe por que eles vagaram no deserto por 40 anos? Because Moses was a man and refused to stop and ask for directions. Porque Moisés era um homem que se recusava a parar e pedir orientação. Aonde fica? Perguntar. Not really. Não foi por isso. They wandered for 40 years because they were following where the Spirit wanted them to be. Eles vagaram por 40 anos porque não seguiram onde o Espírito queria So levá-los. what God did, O que Deus fez, in Exodus 13 we read this. em Êxodo 13 a gente lê. He put before them a pillar of cloud by Ele day colocou diante deles uma coluna de nuvem durante o dia and a pillar of fire by night, e uma coluna de fogo de noite, symbolic of the Holy Spirit. que é um simbolismo do Espírito Santo. And so in effect what Moses was doing is saying, I am following the Spirit. Então, na verdade, o que Moisés estava fazendo era dizer: eu estou seguindo o Espírito. So sometimes the people said, we don't want to go that way. E às vezes as pessoas dizem: não, a gente não quer ir nessa direção. But both Moses and the cloud were going that way. Mas Moisés e a nuvem estão indo naquela direção. When the Holy Spirit and your leader are going one way, that's a subtle clue to go that way. Quando o Espírito Santo está movendo o seu líder para ir numa direção, isso é uma dica sutil para você ir nessa mesma direção. And this is what would happen. E é isso que vai acontecer. The cloud would move, A nuvem vai se mover so the people would move. e aí as pessoas vão mover. And then the cloud would rest, E a nuvem para and the people would rest. e as pessoas param. And I can just imagine E eu fico imaginando, the one day, um dia, you've got a family, você tem uma família. they've just put the tent up. They've put their tent up because they're camping. Eles estão acampando, armam as barracas, It's been hard work trabalho duro. in the hot blazing desert sun. E o sol queimando no deserto. And then the mother's worked really hard to E make supper. a mãe está trabalhando lá duramente fazendo You comida. know, maybe some manna burgers, Talvez uns hambúrgueres de maybe a maná. manna stew. Um refogado de maná. And she's just serving it out. E aí ela está servindo. And all of a sudden the cloud starts moving. E de repente a nuvem começa a mexer. Not now, we can't go now. A gente não pode ir agora. The supper's on the table. Eu acabei de servir a mesa. The kids are tired. As crianças estão cansadas. The dog's sick. O cachorro está doente. It wasn't a convenient time. Não era uma hora conveniente. But they had one option. Mas eles tinham uma opção. When the cloud moved, they had to move. Quando a nuvem movia, eles tinham que se mover. Because they had to follow the Spirit. Porque tinham que seguir o Espírito. I want to let you into a secret. Eu quero te dar um segredo. Pretty much everybody here has got one leg longer than the other. Provavelmente a maioria de nós tem uma perna maior que a outra, aqui.
It's because you favor one leg over the other, just like you're right-handed or left-handed. É como você ser destro ou canhoto, você favorece mais uma ou outra perna. So pretty much everybody, one leg is slightly longer than the other. Então, provavelmente, todo mundo tem uma perna um pouquinho maior que a outra. So when you're walking, Então, quando você está andando, one stride is slightly shorter than the other stride. um passo é mais curto do que o outro. And that normally isn't a problem, E isso normalmente não é um problema, because you can see where you're going. porque você sabe onde você está indo. But if you're in the middle of a desert, Mas se você estiver no meio do deserto and you've got no point of reference, e você não tiver nenhum ponto de referência, do you know what happens sabe o que acontece? when you think you're walking in a straight line? Quando você acha que está andando numa linha reta, You're actually just walking in one big circle. você está, na verdade, andando num grande círculo. Because there's a bias in your walk that you're not aware of. There's a bias, there's a inequality. Porque tem uma desigualdade na qual você está, um descompasso na qual você está andando. And that's true in life. E isso é verdadeiro na vida. There's something in your thinking, Tem algo no seu modo de pensar, because we only see in part. porque a gente só vê partes, fragmentos. So even when you're convinced you're walking in a straight line, Então, mesmo quando você está convencido que está andando em linha reta, you're walking in a circle and you don't even know it. você está andando em círculos e não sabe. You need a point of reference. Você precisa de um ponto de referência. The only way to get out of the desert is to have a point of reference. A única forma de sair do deserto é tendo um ponto de referência. And the problem is if you're an Israelite E o problema é, se você for um israelita, and you thought, no, the cloud's going, I'll follow it later. se você pensar, não, a nuvem está seguindo, mas daqui a pouco eu sigo. Once you lost sight of it, Quando você perder de vista, you're going to end up walking in circles. você vai começar a caminhar em círculos. See, we can't obey the day later. A gente não pode obedecer no dia seguinte. When God says move, we move. Quando Deus diz move, a gente se move. And that's how we have unity. E é assim que a gente tem unidade. We don't have unity when everybody agrees. Nós não temos unidade quando todo mundo concorda. Unity is the fruit of our obedience to God. Unidade é fruto da nossa obediência a Deus. When we're in Christ, Quando estamos em Cristo, when we have a Christ-like attitude, quando temos uma atitude parecida com Cristo, when we're humbled, quando somos humildes, when we're reliant and yoked to others, quando nós estamos aliançados e subjugados um ao outro, linkados um ao outro no jugo, that's much better. ligados. That's much better than me walking alone. Isso é muito melhor do que andar sozinho I'm walking in circles. e andar em círculos. So imagine being Moses for a moment. Então, imagine-se sendo Moisés por um minuto. Somebody called me Moses the other day. Outro dia alguém me chamou de Moisés por causa da barba. When he sees the cloud moving, Quando você vê a nuvem se movendo, when he hears God, quando você ouve Deus, when God gives him a clear instruction about where to go, quando Deus dá uma instrução clara para onde ir, and he's got 1 million people to look after, e tem 1 milhão de pessoas para olhar, para cuidar, you think your job's bad. você acha que o seu trabalho é difícil? Amongst those people, I can guarantee E eu posso te garantir que no meio dessas pessoas, there would have been some that said, Moses, yes, we're with you, wherever you want to go. tenho certeza que tinha pessoas que diriam, Moisés, nós estamos contigo, para onde você for. It seems like Joshua was one of those. Parece que Josué era um desses. Then there would have been others who kind of said, E teria outros que vão dizer, we're not sure, but we don't want to cause problems. não estamos certeza, mas a gente não quer causar problema. There would have been those that said, I'll follow, but this is really going to go bad. Vai ter outros que iam dizer, não, eu te sigo, mas tenho certeza que vai dar errado. Just you wait and see. Vamos esperar para ver, vai dar errado. And then there's others who would say, there's no way I'm going. E tem outros que diriam, não, não vou de jeito nenhum. You go if you like, Você vai, but we're staying here. mas nós vamos ficar aqui. Now the people who wanted to stay, E aqueles que queriam ficar, do you think Moses loved them? você acha que Moisés deixou eles lá? Do you think he felt responsible for them? Você acha que ele se sentiu responsável por eles? Do you think he wanted them to come with him? Você acha que ele queria que eles fossem com ele? But he had a choice. Mas ele tinha uma escolha. He said, we'll stay here until I've persuaded everybody, Eu posso ficar aqui até eu convencer todo mundo, or I will try and persuade you, but I'm following the cloud. ou eu vou tentar te convencer, mas eu estou seguindo a nuvem. And a true godly leader will do this. E um líder de Deus verdadeiro faria isso. I don't want any of you to be left behind. Eu não quero que ninguém de vocês fique para trás. I want to do my best to persuade each
and every one of you to walk with me down this road. Vou dar o meu melhor para convencer todo mundo a vir comigo por esse caminho. But I'm not going to lose sight of the cloud Mas eu não vou perder a nuvem de vista, because you refuse to follow. porque você se recusa a seguir. I will do everything in my power to see you come through. Eu vou fazer tudo o que eu puder para fazer com que você vença. But if you refuse to follow, Mas se você recusar a seguir, I've got to leave you. eu vou ter que te deixar. Does that sound a little bit harsh? Isso parece um pouco duro. You see, he had a nation to look after. Ele tinha uma nação para cuidar. And as much as God loves he loves the individual, he loves his people. E da mesma forma que Deus ama cada um individualmente, Ele ama o seu povo. And as a people, we need to walk into the purposes of God. E como povo, a gente precisa caminhar nos propósitos de Deus. And there's a funny story in Exodus 14. Tem uma história engraçada em Êxodo 14. And you may not have seen this before. E talvez você não tenha visto isso ainda antes. I have no doubt you've heard the story of Moses parting the Red Sea. Eu não tenho dúvida que você já ouviu a história de Moisés abrindo o Mar Vermelho. That the Israelites were camped and Pharaoh's army was coming and they saw no way out. E que os israelitas estavam encurralados e o faraó estava chegando. Não tinha saída. But you may have missed a detail in the story. Mas você pode ter perdido um detalhe nessa história. So let me read it to you. Então deixa eu ler para você. Exodus 14. Êxodo 14. The Lord said to Moses, "Tell the Israelites to turn back and encamp near some strange sounding place between Migdol and the sea. They are to encamp by the sea directly opposite Baal-zephon." Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de um lugar engraçado, perto do mar. Eles acamparam à beira do mar, de frente para Baal-zephon. Pharaoh will think the Israelites are wandering around the land in confusion, hemmed in by the desert. E o faraó vai pensar que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. See, here's what God does. Então é isso que Deus faz. The Israelites leave Egypt. Os israelitas saíram do Egito. They're on the way to the promised land. Estão a caminho da terra prometida. Then God says to Moses, turn back E aí Deus fala para Moisés: volta and go and camp in a place where you're going to be trapped. e vai se acampar num lugar onde vocês vão ser encurralados. And Pharaoh's going to look at what you're doing E Faraó vai olhar o que vocês estão fazendo and think you're all confused. e vai pensar que vocês estão todos confusos. Now, I don't know about you, but if I was an Israelite, I might have thought Moses was confused. Eu não sei você, mas se eu tivesse lá com os israelitas, eu ia pensar que o Moisés estava confuso. Because Moses has heard God. Porque Moisés ouviu a Deus. And he's telling me where to go. E ele me falou para onde ir. But anybody with half a brain knows if the sea's there and the army's there, we're dead. Porque qualquer um com metade de um cérebro ia saber que se o mar está ali e o exército faraó ali, a gente está ferrado, And that's está morto. eventually what the Israelites thought. That's what they thought, many of them. E muitos pensaram assim. Because when they saw Pharaoh's army coming, Porque quando eles viram o exército de faraó chegando, they said, "Have you brought us here to die?" eles falaram: você nos trouxe aqui para morrer? You should have left us where we were. Você deveria ter deixado a gente lá onde a gente estava. The unity that God requires of this body. A unidade que Deus exige deste corpo. The unity God requires of his church. A unidade que Deus exige dessa igreja. Is such that sometimes he's going to tell the elders to do crazy things. É que às vezes eles vão falar para os pastores para fazer coisas doidas. Things that are going to cost you. Coisas que vão te custar. Things that are going to be inconvenient. Coisas que serão inconvenientes. Things that you would rather not do. Coisas que você preferiria não fazer. And unity is not when we agree. Unidade não é quando a gente concorda. Unity is when we stay together when we disagree. Unidade é quando a gente permanece junto quando há discordância. You know, I need to submit to my leaders. Eu preciso me submeter aos meus líderes. If Ronaldo said to me, "Mike, I want you to take 100 reais from me as a gift." Se o Ronaldo falar: eu quero que você pegue R$100 de presente. If I took that, would I be in submission? Se eu pegar, eu estaria em submissão? No, I would be in agreement. Não, eu estaria num acordo. What happens if you said to me, "Mike, I would like you to take your money and invest it into the church"? Mas e se ele falasse para mim: Mike, eu queria que você pegasse esse dinheiro e investisse na igreja? And I've got my eye on a new car.
E eu estava lá vislumbrando um carro novo. That's where submission kicks in. É aí que a submissão entra, When there's a difference of opinion. quando há uma divergência de opinião. And we cannot be a people with all our own opinions doing our own thing. E a gente não pode ser pessoas com as nossas próprias opiniões fazendo aquilo que a gente acha que deve fazer. We need to have one heart, Precisamos ter um coração, one mind, uma mente and one purpose. e um propósito. And often people say, yeah, we need to have one heart, mind and purpose as long as it's my heart, mind and purpose. E muitas pessoas com frequência falam, não, a gente tem que ter uma mente, coração e propósito, contanto que seja a minha mente, o meu coração e o meu propósito. That would be wonderful, wouldn't it? Isso seria maravilhoso, não seria? What a wonderful world it would be if you all agreed with me all the time. Que mundo perfeito seria se todos vocês concordassem comigo o tempo todo. Because I'm never wrong. Porque eu nunca erro. I was once. Uma vez I thought I'd made a mistake. que eu acho que eu cometi um erro. Eu pensei. It's not about always people agreeing with me. Não é sobre sempre as pessoas concordarem comigo. It's about me laying down my life, É sobre eu entregando a minha vida. even to things that I would rather not do. Mesmo aquelas coisas que eu preferiria não fazer. This is what Paul's writing about in Philippians. É isso que Paulo escreve em Filipenses. Because he uses Jesus as his example. Porque ele usa os exemplos de Jesus. And Jesus in his hour of greatest trial. E Jesus na sua hora de maior prova. He's in the Garden of Gethsemane. Ele está no jardim do Getsemane. He's aware that his time is at hand. Ele está consciente de que o tempo dele está acabando. The time has come for him to be handed over to sinful men. Está chegando a hora dele ser entregue nas mãos de homens pecadores. To be beaten and to be crucified. Para ser açoitado e crucificado. To have the sin of the world heaped upon him. Para ter o pecado do mundo depositado sobre ele. And to be separated from his Father. E ser separado do seu Pai. And his heart is to bring salvation. E o coração dele é trazer salvação. But he looks at the reality of the price that he has to pay. Mas ele olha para a realidade do preço que ele tem que pagar. He looks at the path that his Father has chosen for him. E ele olha para o caminho que o Pai escolheu para ele. He says, Father, if there's any other way, please. Ele diz, Pai, se tem alguma outra forma, por favor, Please take this cup from me. remove esse cálice de mim. Please find another way. Encontre outra alternativa. And yet, E mesmo assim, not my will, but your will be done. não seja feita a minha vontade, mas a tua. That's the unity of the Trinity, Essa é a unidade da Trindade. the almighty team. O, o todo-poderoso timão. A Trindade. Within the Trinity, Dentro da Trindade, 3 persons, 3 pessoas co-equal, iguais, coiguais, but submitting one to another. mas se submetendo umas às outras. So what should my attitude be O que deveria ser minha atitude when my leader asks me to do something? quando meu líder pede para eu fazer algo? He wants to take me along a path that I don't want to go down. Ele quer que eu vá num caminho que eu não quero ir. Maybe I can say to him, Ronaldo, Talvez eu possa dizer, Ronaldo, please, por favor, is there any other way? tem alguma outra Can forma? I serve in any other way? Posso servir em outro jeito? Please take this cup from me. Por favor, afasta de mim esse cálice. And yet not what I want, Mesmo assim, não seja feito o que eu quero, what you want. mas o que você quer. Because as it says in Hebrews, Porque dizem em Hebreus, chapter 13, capítulo 13, obey your leaders, obedeça aos seus líderes, submit to them, se submeta a eles, make their lives a joy, not a burden. faça a vida deles uma alegria e não um fardo. Do you know what a burden it is to lead people who don't want to obey God? Sabe quão grande é o fardo querer liderar pessoas que não querem obedecer a Deus? Do you know how heartbreaking it is when you see the key to somebody being free? Sabe quão devastador é para o seu coração quando você vê a chave para alguém ser When liberto? God has revealed you the key to somebody walking in their destiny and Quando the Deus fullness of their calling. revela a chave para alguém andar no seu propósito, no destino que ele tem, na herança do chamado.
And when you try and lead them there, they say, no, I'm not E going. quando ele tenta liderar essa pessoa, a pessoa fala, não, It não quero. breaks the heart of a pastor. Quebra o coração do pastor. We need to be sheep who follow easily. Nós precisamos ser ovelhas que seguem facilmente. Because when we're all following, Porque quando todos estivermos seguindo, just like Paul said, como Paulo diz, some of you may think what I'm saying is arrogant, alguns podem achar que o que eu estou dizendo é or it's arrogante, controlling. ou é dominador, But this is what Paul said. mas é isso que Paulo disse. He said, follow me as I follow Christ. Imitem a mim como eu imito a Cristo, ou sigam-me como eu sigo a Cristo. He didn't say, you just decide in Jesus what's best for you. Ele não disse, decide aí em Jesus o que você acha que é melhor. He said, follow me as I follow Christ. Ele falou, me siga assim como eu sigo a Cristo. See, many people say this to me Muitas pessoas dizem isso para mim, because they've seen bad leaders. porque eles já viram líderes ruins. They've seen leaders who abuse people for their own benefit. Eles veem líderes que abusam do povo por seu próprio benefício. Leaders in the church who aren't following Jesus. Líderes na igreja que não estão seguindo Jesus. And they say, I don't want to be led astray. E fala, eu não quero ficar vagando. So I don't know that I can trust a man. E eu não sei se eu posso confiar num homem. And here's the truth. E aqui está a verdade. He's going to let you down. Ele vai te desapontar. He's going to disappoint you. Ele vai te decepcionar. He's going to fail. Ele vai falhar. But God knew that when he told you to follow him. Mas Deus já sabia disso quando pediu para você seguir a Ele. So your job is to support him and encourage him. Então o seu trabalho é dar o suporte e encorajá-lo. Not be ready to point the finger E não estar pronto para apontar o when he's dedo less than perfect. quando ele for menos que perfeito. So people say, no, I can't follow a man, I'm just going to follow Jesus. Então as pessoas falam, não, eu posso seguir homem, tenho que seguir Jesus. And what they mean is I'm going to follow my heart. E o que ele quer dizer é, eu quero seguir meu coração. Well, guess what? Mas adivinha, The Bible says your heart is deceitful above anything else. a Bíblia fala que o seu coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. So if he was a pathological liar, E se ele fosse um mentiroso patológico, he's still not as deceitful as your heart. ele ainda não seria tão enganoso quanto o seu próprio Because your heart is coração. deceitful above everything Porque o else. seu coração é mais enganoso do que qualquer outra If you coisa. follow a man, you may be deceived. Se você seguir o homem, você pode ser enganado, If talvez. you follow your heart, you will be deceived. Mas se você seguir o seu coração, você vai ser enganado. It's safer to follow a man than it is to follow your heart. É mais seguro seguir um homem do que seguir seu próprio coração. Provided you see in that man the character of Jesus. As long as you see the character of Contanto Jesus. que você veja nesse homem as características de Jesus. And one of my roles Um dos meus papéis, coming into this church, vindo a esta igreja, it's not just to preach, não é só pregar, but it's to sit down with the elders. mas é sentar com os pastores, Sit down with men and women in the church sentar com homens e mulheres na igreja and speak into their lives. e falar na vida deles. I marvel at the humility of these men. E eu me assombro com a humildade desses homens. On Friday evening, Na sexta-noite, we were having a barbecue. nós estávamos num churrasco. We're having a wonderful time of fellowship. A gente estava tendo um tempo maravilhoso de comunhão. But then somehow at one point, E aí, num ponto, we just sat and they began to ask me questions. eles sentaram e começaram a me fazer perguntas. What do you see in us? O que você vê em nós? What do you see in the O church? que você vê na nossa igreja? And here's the interesting thing. E aqui está a coisa interessante. I'm here maybe 3-4 weeks in a year. Talvez eu passe por aqui 3 ou 4 semanas no ano. They're here 52 weeks in a year. Eles estão aqui 52 semanas no ano. They could say, well, you don't know what we know. Eles poderiam dizer, mas você não sabe o que a gente sabe, você não conhece o que a gente You're not here conhece. very often. Você não está aqui com muita And you're a frequência. gringo, you don't understand. Esse é um gringo, você não entende. But their heart is one of humility. Mas o coração deles é de humildade. Not because I'm a superstar, Não porque eu sou um superstar, because they've recognized the grace of God. porque reconhecem a graça de Deus. So these are men under submission. Então, estes são homens que se colocam em submissão. They will adjust and change, Eles vão ajustar e mudar, even if it's painful, mesmo que seja dolorido. as those that they submit to give them guidance. When the men they're in submission to guide them. Quando aqueles que eles se colocam em submissão os liderar. So they're not asking anything of you that they're not doing themselves. Então, eles não estão pedindo de vocês nada que eles não façam eles mesmos. Does that make sense? Isso faz sentido? Is it scary Isso é assustador? to follow a man? É assustador seguir um homem? Oh yeah. Ah, sim. But here's the thing. Mas
tem aqui uma People coisa. say, I trust God, not man. As pessoas falam, eu confio em Deus, mas não nos homens. Well, if you trust God, do what he tells you. Então, se você confia em Deus, faz o que Ele te And pede. he's told you to trust man. E Ele te pediu para confiar nos homens. So when you trust a man and follow a man, Então, quando você confia num homem que segue um homem, that's you putting into practice your faith in God. aí você está colocando em prática a sua fé em Deus, quando você confia nos homens. So let me use an example. Então, eu vou usar um exemplo. Imagine I'm in this church Imagine que eu estou nessa igreja. and I feel that God's telling me to move to Rio. E eu sinto que Deus está me chamando para mudar para o Rio. So I understand the concept of submission and accountability. Então, entendendo o conceito de submissão e prestação de conta, And I come to the elders. eu chego aos pastores I say, I believe God's told me to move to Rio. e eu falo, eu creio que Deus me chamou para me pediu para me mudar para o Rio. Give me your perspective. Da sua perspectiva, o que vocês acham? Now they could say, we agree. Eles Go poderiam without blessing. dizer, concordamos, vai, Deus te abençoe. They may say, we don't know if this is God, Aí eles podem dizer, não sabemos se isso é Deus. so you must follow your own conscience. Então você precisa seguir sua própria consciência. Or they may say, we believe this isn't God. Ou eles podem dizer, nós cremos que isso não é de Deus. We think you should stay here. Achamos que você deveria estar aqui. Now Permanecer. I've got a problem. Agora a gente tem um Because I problema. think I've heard God. Porque eu acho que eu ouvi Deus. I think God's told me to go to Rio. Eu acho que Deus me falou para ir para o Rio. But my leaders have told me not to go to Rio. Mas os meus líderes falaram para eu não ir para o Rio. And I must obey God. So E eu preciso obedecer a Deus. E agora? should I go to Rio? Devo ir para o Rio? Well, here's the problem. Aqui está o problema. I don't always hear God properly. Eu nem sempre escuto Deus adequadamente, corretamente. Sometimes it's my own desires. Às vezes são meus próprios desejos. So I can't say with 100% certainty that God's spoken to me. Então eu não consigo dizer com 100% de certeza se foi Deus que falou comigo. I can be pretty sure, Eu posso ter bastante certeza, but it's not in Scripture. mas não está na Bíblia The isso. Scripture doesn't say Mike moved to Rio. A Bíblia não fala que eu tenho que mudar para o Rio. And everything that God speaks to us must be in line with Scripture. E tudo que Deus fala com a gente tem que estar alinhado com a Bíblia. Because God won't contradict himself. Porque Deus não vai se contradizer a si mesmo. So is there anything in Scripture that tells me what to do in this situation? Então tem algo na Bíblia que me diz o que fazer numa situação como essa? Yeah. Sim, It says obey your leaders. fala, obedeça a seus líderes. That's black and white. That's black and white. I can't argue with that. Você não dá para discutir isso, é preto e branco. That's 100% certain. É 100% de certeza. So I'm going to do what is 100% certain. Então eu quero fazer o que é 100% de certeza. And I'm going to stay. E eu vou ficar. And then if God did tell me go to Rio, E se Deus me falou que eu deveria ir para o Rio, he will deal with them. Ele vai lidar com os líderes. And he'll correct them, Vai corrigi-los or he'll take them out of the way one day. ou vai removê-los do caminho um dia. And I've seen that happen. E eu já vi isso acontecendo. I've seen God take pastors out of the way Eu já vi Deus tirando pastores do caminho, because they refuse to listen. porque se recusaram a ouvir. But we stand before God one day, Mas a gente vai comparecer diante de Deus um dia. and imagine God had told me. E imagine que Deus tivesse me falado. And he said, Mike, I told you to go to Rio. E Ele falou, Mike, eu te falei para ir para o Rio. Yes, Lord. Sim, Senhor. What did you do with that? E o que você fez com isso? I submitted it to my leaders, Lord. Eu me submeti aos meus líderes. Okay, then you did the right thing. Ah, tá bom, então você fez a coisa There's no certa. judgment. Não tem juízo. Well done, my good and faithful servant. Muito bem, servo bom e fiel. Enter your rest. Entra no seu descanso. And then he calls Ronaldo. E aí ele chama o Ronaldo. Says, Ronaldo, Ronaldo, I told Mike to go to Rio. eu falei para o Mike ir para o Rio. What did you say? O que você disse? I told him not to go, Eu Lord. falei para ele não ir. Then you will give an account. E aí você vai prestar You will conta. be held to account for how you led the sheep. Você vai dar conta, prestar conta como liderou o rebanho. So now tell me, Então agora me diz, which is scarier? o que é mais assustador? Being in submission to a leader Estar em submissão ao seu líder or carrying authority as a leader? ou carregar a autoridade como líder? Se alguém quiser subir, tá aqui o microfone. Said if anybody wants a grass.
The Bible says to desire to be an elder is a noble thing. A Bíblia fala que aspirar o episcopado, desejar ser o pastor, é desejar uma coisa nobre. But that was said at a time when elders were the first people to be martyred. Mas isso foi dito numa época onde os pastores eram os primeiros a serem martirizados. Wanting to be an elder meant I'm going to stick my hand up for persecution and death. Quando querer ser um pastor significava eu quero ser perseguido e morrer, ser decapitado. Too often now, being an elder means I've got power and money. Hoje em dia, com muita frequência, dizer que é um pastor significa eu tenho poder e dinheiro. The man wants to be an elder for power and money. O homem quer ser pastor para ter dinheiro e poder. I do not want to be in his shoes when he stands before Jesus. Mas eu não quero estar no lugar dele quando esse homem comparecer diante de Jesus. They will say, Lord, we drove out demons in your name. Ele vai dizer, Senhor, expulsamos demônios em teu He nome. will say, depart from me, you wicked ones. I never knew you. Ele vai falar, afasta de mim, malvado, nunca te conheci. But if you desire leadership, Se você deseja liderança, a service to God, servir a Deus, a willingness to lay down your life, desejoso de entregar a sua vida, and if you do that well, se você fizer isso bem, you gain for yourselves a better resurrection. você ganha uma ressurreição melhor, diz a Bíblia. But not many of you should presume to be teachers, Mas muitos não deveriam se presumir mestres, because you will be held doubly accountable for what you say. porque você vai prestar conta duplamente do que diz. Do you know how scary it is for me? Sabe quanto me assusta? I love preaching, Eu amo pregar, but every so often, e com muita frequência, God reminds me that I'm going to be held to account for everything I say. Deus me lembra que eu vou prestar conta de tudo que eu disse. And I think back over my ministry E eu olho para trás do meu ministério and some of the things I've taught. e algumas das coisas que eu ensinei. I say, God, forgive me, please. Por favor, Deus me perdoa. I was doing the best I knew how at the time. Eu estava fazendo o melhor que eu sabia fazer naquela ocasião. I don't come here with my best preachers, you might have noticed. Você já deve ter reparado que eu não venho aqui com as minhas melhores pregações. I don't come with well-crafted sermons. Eu não venho com sermões bem elaborados. I don't visit churches and try and give them a good preach so that I look good. Eu não visito as igrejas dando meus sermões para parecer que eu fique bem na foto. Because even if it's good theology, Mesmo que seja boa teologia. if I'm presumptuous to say what God has not told me to say, I will stand before Him one day. Se eu for presunçoso em dizer o que Deus não quer que eu diga, eu vou comparecer diante dele um dia. If you come to me and ask me, Mike, should I move to Rio? Se você vier para mim dizer, Mike, será que eu devo me mudar para o Rio? I will not lightly say yes or no. Eu não vou rapidamente te dizer sim ou não. In fact, we've got some guys here who spent a year with me in South Africa, Tem algumas pessoas que passaram um ano comigo aqui na África do Sul, or a few months. ou alguns meses, And often they would come to me and say, e com frequência viriam a mim Mike, perguntar, what should I do? o que devo fazer? I've got this situation, what should I do? Tem uma situação assim, o que devo fazer? Can any of you remember my favorite answer? Você se lembra da minha resposta predileta? What has God told you to do? O que Deus te falou para fazer? I don't want to control you. Eu não quero te controlar. I want to help you become obedient to the Good Shepherd. Eu quero te ajudar a se tornar obediente ao bom pastor. Because as much as Ronaldo and I are yoked together, Porque assim como o Ronaldo e eu podemos estar unidos e ligados, we've resolved to walk down this road together, e a gente resolveu caminhar nessa estrada juntas, to help encourage and correct and rebuke one another. ajudar a encorajar, a exortar um ao outro. And we're asking you to follow us as we walk down that road. E a gente está pedindo para você nos seguir quando a gente caminhar nessa estrada. Ultimately, we've got to be aware of this. E a gente tem que estar alerta disso. We're following Jesus down the road. Nós estamos seguindo Jesus. And as soon as we lose sight of Jesus, E assim que a gente perder Jesus de vista, as soon as we lose sight of the cloud, assim que a gente perder a nuvem de vista, our own weakness, as nossas próprias our own fraquezas, frailties, as nossas próprias our own fragilidades, biases, nossos vícios, going to cause us to walk in circles. vão nos fazer andar em círculos. And God is not causing this church to walk in E circles. Deus não chamou essa igreja para andar em círculos. He's asked you to walk into a beautiful destiny, Ele te chamou para andar numa herança bela, a beautiful inheritance, num destino maravilhoso, to be part of seeing the kingdom of God advancing. para ser parte de ver o reino de Deus avançando. This weekend we've seen 3 people respond to the gospel. Esse fim de semana nós vimos 3 pessoas aceitando Jesus, o Evangelho. And when we stand before Jesus, E quando a gente comparecer diante de Jesus,
That's going to be a part of your inheritance. Isso será parte da sua herança. When I write in Facebook about what God is doing in this church, Quando eu escrevo no Facebook o que Deus está fazendo nesta igreja, it encourages people in many other nations. isso encoraja pessoas em muitas outras And nações it builds faith in people around the world. e edifica a fé de pessoas ao redor do mundo. And your faith, E a sua fé, your faithfulness a sua fidelidade is being spoken of around the world. está sendo falada e comentada ao redor do It's mundo helping to build churches around the e world. está ajudando a edificar igrejas ao redor do mundo. And some of you have been to the nations. E alguns de vocês já foram para as nações. Some of you have never left Sao Paulo. Alguns nunca saíram de São Paulo. But as you're faithful to what God has called you Mas se to, você for fiel ao que Deus te chamou, you are shaping nations. você está moldando nações. And when you stand before Jesus, E quando você comparecer diante de Jesus, if we've walked in unity and maturity, se andarmos em unidade e maturidade, if we've followed Jesus se a gente seguir Jesus and followed our leaders, e seguir nossos líderes, we will stand before him on that final day. nós vamos comparecer diante dele no dia final. And he will walk to us. E ele vai caminhar até nós And he will look at us. e vai olhar para I nós. can't believe the King of Glory would even look at me. Eu não posso nem pensar, acreditar que o Rei da Glória vai me olhar um dia. A sinful man, Um homem pecador, completely incapable of doing anything of worth. capaz de fazer tudo que é indigno. But he will look at me, Mas ele vai olhar para mim and he will look at you, e vai olhar para você and he will look you in the eye, e vai olhar no seu olho and he'll say, "Well done, my e vai good falar and muito faithful bem, servant." servo bom e fiel. I don't know about you. Eu não sei você, I'd give everything for that moment. eu daria tudo por esse momento. I'd sell my house, my car, my wife, and my children for that moment. Eu daria, venderia meu carro, minha esposa, meus filhos por esse momento. What a thought Que pensamento, that the King of Glory que o Rei da Glória would look you in the eye, vai te olhar no olho, would look at you, vai olhar para você, say, "Well done." vai dizer muito bem. That's my heart for this church. Esse é o meu coração para esta igreja. That we're a people. Que sejamos pessoas We walk forward into the fullness of God. que vão avançar e andar na plenitude de Deus. And sometimes that means walking in places you don't want to go. E às vezes vai significar andar em lugares e caminhos que você não quer ir. But we need to be good followers. Mas precisamos ser bons seguidores. We need to be people who walk in maturity and unity. Precisamos ser pessoas que andam em unidade e maturidade. If the elders ask you to give, Se os pastores te pedirem para contribuir, give beyond what they expect. dá além do que eles esperam. If they ask you to be at a meeting, Se eles te pedirem para você participar de uma reunião, and sometimes they'll say, "We're having a meeting, come if you like." e às vezes a gente diz, vai ter uma reunião, vem se você quiser. Sometimes they'll say, "We're having a meeting, it's important that you be there." Algumas vezes vão falar, temos uma reunião, é importante que você esteja lá. If they say that, Se eles disserem isso, be there. esteja lá. Cancel everything else. Cancele qualquer outra coisa. Be there early. Esteja lá cedo. That's how you make their lives a joy. É isso que assim que você vai fazer que a vida deles seja uma alegria. If they ask you to do something, Se eles pedirem para fazer alguma coisa, do it faithful. faça fielmente. Sometimes I will say to Dylan, "Hey, can you have coffee with this guy? Às vezes eu vou dizer para o Dylan, você pode tomar café com aquela pessoa? I just feel like somebody needs to speak into his life and I can't get to him right now." E eu tenho algo que precisa ser dito sobre ele e eu não posso fazer isso agora. I love Dylan's heart. Eu amo o coração do Dylan. Because if I drop that on him, But if I ask him that, se eu pedir isso para ele, I know that I don't have to ask him twice. eu sei que eu não vou precisar pedir duas vezes. He will do it. Ele fará. In fact, sometimes Às vezes, I can ask him something eu posso pedir algo para ele and he's already started doing it e ele já começou a fazer, because he's anticipated my needs. porque ele antecipou as minhas necessidades. That's what brings unity. É isso que traz unidade. And the psalmist said this, E o salmista diz: "Behold how good and pleasant it is vejam quão bom e agradável é when God's people dwell together in unity. quando o povo de Deus vive em união. For there God commands life and blessing." Porque ali Deus ordena a vida e a bênção. Remember he said, "What I set before you is life and blessing." Lembra quando eu falei dos caminhos da vida e bênção? When we're in unity, Quando a gente está em he unidade, commands life and blessing. Ele ordena a vida e bênção.
He will command life and blessing over this church if you walk in unity. Ele vai ordenar a vida e bênção sobre essa igreja se vocês andarem em It will be unidade. like oil being poured on Aaron, Será como óleo derramado sobre Arão. not a little dollop, Não uma gotinha. but oil being poured out that runs down his beard and down his garments and onto the floor. Óleo que vem é derramado pela sua barba, sua roupa e cai no chão. My heart is to see you walk in a greater degree of unity, Meu coração é para que vocês andem numa unidade maior. to see you grow in maturity, Ver vocês crescendo em maturidade. to the full stature of the knowledge of Jesus. A estatura perfeita do conhecimento de Jesus. For as Paul said, I have a divine jealousy Porque Paulo diz, eu tenho um ciúmes divino to see you presented to Jesus as a pure and spotless de bride. vê-los apresentados a Jesus como a noiva sem mácula. And I am confident, E eu estou confiante I'm confident of this, disso, that he who has begun a good work in you will continue to perform it. que aquele que começou a boa obra em você vai terminá-la. He who has started a good work Ele will que complete it. começou a boa obra vai completá-la.